Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos ao Vox Talk, seu podcast semanal de negócios e tecnologia, certo? Eu sou Orlando Quequeto, consultor de engenharia e inovação, e estou aqui junto com o Felipe Jimenez, que é consultor especialista. Beleza. Boa tarde. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, hoje estamos aqui eu e o Felipe, né? Para a gente falar, conversar um pouquinho com vocês, passar um pouquinho da informação referente ao evento do Drone Show, que aconteceu na última semana, né, em São Paulo, da qual nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita, né? Olhar, visitar os stands, ver alguns expositores e também nos aprimorarmos, né? Em relação a quais são as tecnologias novas que estão vindo para o mercado de drone, né? Porque no passado recente nós tivemos também em outra oportunidade fazendo essa mesma visita e buscando aí algumas informações referente a esse tipo de mecanismo, que é muito utilizado na agricultura de precisão, tá? Principalmente. E claro, além da agricultura, né, do agronegócio, todo aquele tema que nós já comentamos um pouquinho, hoje o drone ele vive uma situação bastante diferente do que nós víamos alguns anos atrás, né? E essa ampliação da utilização de drone, ela está vindo para ajudar, porque tem muita tecnologia envolvida nisso, e com certeza, né, todas as áreas de negócio que nós vemos hoje, principalmente aquelas que são dedicadas para o campo, Uhum. a construção civil, até a segurança, né? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso daí. Então, tudo isso daí, hoje nós temos uma boa quantidade de tecnologia envolvida e muita informação, né, em relação àquilo que a gente vê. Não só dentro dos eventos, né, Felipe? Uhum. Mas também em relação a todo o material que nós conseguimos hoje visualizar e consultar na internet, né, através de consultas esporádicas, ou mesmo algum treinamento, algum curso que nós venhamos a fazer. Então, todo esse material, esse conteúdo que a gente vê, a gente busca dentro desses eventos, que é um evento bastante completo, ele é muito legal, né? Se um dia vocês tiverem oportunidade de visitar, de conhecer um pouquinho, né, sobre essa ferramenta, né? Não só a ferramenta mecânica em si, o drone, né? Mas também o que tem por trás do drone, né, Todo, Felipe? todo o seu contexto, né, Exato, Orlando? sistemas e tudo mais, né? Sim. É interessante a gente ver principalmente a evolução, como você mencionou no começo, né? Os drones eram tidos muito como brinquedos, como um hobby, algo mais genérico. Doméstico, né? Isso, mais doméstico. E você vendo a evolução dele, a tecnologia que tem embarcada, a sua utilização, todo o contexto que ele é aplicado é fascinante. Você vê a tecnologia embarcada que tem ali, as câmeras, sensores, os diversos equipamentos, toda a tecnologia embutida nele para realizar N tipos de processos, seja para agricultura de precisão ou algum outro ramo específico, a gente consegue identificar no drone como uma saída, um mecanismo muito forte, tanto para a mão de obra do ser humano, com o trabalho braçal, quanto para identificação, mapeamento, toda essa questão teve uma evolução muito grande que fez com que o drone se tornasse um objeto, além de muito preciso, que de alto retorno de investimento. Então, ele agrega bastante no dia a dia, agrega bastante na questão dos dados, do mapeamento, traz muita informação, um resultado muito grande para qualquer tipo de aplicação, para qualquer tipo de solução que ela seja aplicada. Deixou-se de ser como você bem disse, né, um brinquedo, né, Uhum. algo que se utilizava de forma doméstica e acabou virando uma ferramenta de trabalho, né, para muitos, né, principalmente hoje, né, falando para o nosso mercado, para o nosso mundo de utilização aqui no Brasil, que nós temos o agronegócio, é um sistema que está permanentemente em expansão, crescendo, Uhum. né, por isso você falou agora também. Nós temos construções robustas, nós temos sistemas, né, softwares de controle que são utilizados para trabalhar em conjunto com os drones, né, sejam eles para fazer mapeamento, né, de áreas, Uhum. sejam eles para fotografar, né, Controle de gado, por exemplo. controle numérico de criação, né, de animais, Uhum. sejam eles quais forem também.
E uma outra área que está sendo muito vista agora, né, para aquisição e utilização desses mecanismos, né, nós temos vários, né. A construção civil ela vem absorvendo cada vez mais o uso disso, né, principalmente na questão de segurança, quando você vai fazer um mapeamento, né, de viadutos, construções de alvenaria, né, edifícios, para ver se tem rachadura, se tem ponto de fragilização, algo que seja é, crítico e que mereça uma atenção especial, Sim, para que alguém vá até esse ponto, faça uma análise e determine se isso daí é realmente uma questão de risco a ponto de você interditar ou tomar qualquer outra decisão, né? uhum, E de repente embargar uma obra, algo desse tipo, a gente não sabe, né? Mas como se sabe, nós temos N construções aí ao longo do nosso perímetro aqui mesmo, da onde a gente vive, né? aham, E também espalhado aí para outros estados, cidades, enfim, sim, pontos de utilização, pontos de emprego, da qual você tem cada vez mais hoje câmeras sofisticadas com pontos de leitura, né? Com sistemas que fazem leitura e já determinam, já mostra para você se tem região crítica ou não. E no caso da lavoura, a gente sabe bem, né? O drone hoje ele já lê, mapeia para você e te põe lá os pontos negativos, aqueles pontos vermelhos que são as áreas que merecem atenção especial, né? Seja por conta de ervas daninhas, né? No caso do plantio, ou seja por uma contagem de criação uhum, animal, né? Tudo isso você faz em tempo real, inclusive com aplicativos, né? Então sim, você tem um banco de dados, tá certo? Onde uhum, você pode captar toda essa informação, essas imagens, né? Ou volumetria em questão de contagem, de número, né? aham, E colocar isso dentro de uma área onde você vai guardar, onde vai salvar essas informações para posterior uso, sejam ela por parte de uma cobrança, né, algum material investigativo, alguma coisa que você tenha que apresentar, ou simplesmente para um controle interno, né, daquela empresa que faz a gestão sistêmica de algum negócio, né, de alguma fazenda, por exemplo, ou de uhum, alguma construtora, ou propriamente um órgão governamental também pode ser, né? Porque sim, você pode ter o teu trabalho contratado, você pode ser requisitado para fazer a gestão de um determinado sistema, ou de um determinado produto que precisa de um controle. E tudo isso documentado de forma correta, né? Você tem o banco de dados. Uma coisa que a gente sempre observa também, né? É a questão de dados sigilosos, né? Dentro dessas organizações, a gente sabe muito bem, né? Principalmente quando se trata do âmbito governamental, tem muita sim, informação que precisa ser retida e garantida, né? Tem que ter uma certa garantia. Para quê? Para que não haja um acesso indevido, né? Um acesso de um usuário que ou às vezes não tem experiência com a ferramenta, né? Ou não precisa mesmo, não precisa sim, realmente ter acesso àquela informação, uhum, né? E aí, nesse caso, nós temos também outros sistemas de guarda, né? De, 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 de salvar e gerenciar isso dentro de um servidor para que a informação seja resguardada, sim, né? Se quiser comentar um pouquinho, seja, Felipe, sobre essa questão da sigilosidade em conjunto com essas atividades do drone, também uhum, acho que é uma boa oportunidade, de forma geral, para os ouvintes aí do podcast, depois tentar entender um pouquinho dessa mecânica, né, de como a gente pode proceder. sim, sim, trazendo mais pro nosso ramo, né, em relação à parte da tecnologia, da gestão de identidades, acessos, gestão dos dados em específico, é muito importante que tenha um controle muito grande disso, muito se dando pelo mapeamento dos terrenos, ou como você mesmo disse, Orlando, sobre as questões governamentais, informações que não podem cair ao acesso público, né, informações Porque que nós precisam, temos imagens, podemos ter vídeos, né? Podemos sim, ter outros documentos contendo informações importantes, né? Para sim, aquele órgão específico, né? sim, um controle público que muitas vezes, se vier a um acesso indevido, se cair nas mãos erradas, pode acabar trazendo um prejuízo muito grande, né? Acaba prejudicando muita gente, não só o próprio governo, não só a própria instituição, mas trazendo prejuízo para muitas pessoas. Então,
além da questão do auxílio que o drone traz, é importante a gente validar também como a informação, como esse suporte que ele dá, essa solução que ele traz, como isso é tratado, seja com a informação que ele capta, com o que ele te traz de informação, o acesso de quem está controlando o drone, quem tem acesso a esses sistemas, acesso às soluções, quem pilota o drone. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha a segurança não só do acesso, mas das informações críticas, principalmente o que pode acabar trazendo algum tipo de prejuízo ou acabar prejudicando tanto o usuário, tanto seu cliente, quanto a sua própria corporação. É. E tudo isso envolve, inclusive, treinamento, né? Sim, Treinamento para principalmente. pilotagem de drones e uma outra série de atividades provenientes, né? De Sim. uma contratação ou da aquisição de um equipamento desse que é o drone. E nós tivemos a oportunidade também nessa visita, né, dentro da Drone Show, verificar em loco quais são as novas tendências, os novos equipamentos, né, que estão chegando aqui no Brasil, sejam eles importados ou por empresas que fazem representação do produto aqui, ou mesmo empresas nacionais que também Sim. já constroem esse equipamento, né, em diversas regiões aqui do país. Então nós tivemos uma surpresa, né? Em alguns casos até eu conversei com o Felipe lá durante a visitação, Felipe, pô, mas cadê a câmera desse drone, né? E nós olhamos lá e falamos, não tem, porque você vê um drone grande, gigante, então você imagina o quê? Que ele vai carregar um equipamento robusto, Sim, uma né? câmera muito grande, né? Vai ser um Exato. trambolho. Uma câmera bem grande, né? Porque a gente Uhum. julga que um drone desse com certeza levanta, brincando, 10 quilos de equipamento, Uhum. né? E 10 quilos para uma câmera, para um pack de bateria, alguma coisa assim, dependendo do tamanho, é pouco, né? Uhum. Sim, Né? sim. E aí, observando melhor, algumas partes de construção do drone, nós achávamos que ali seriam pontos de fixação para a montagem do conjunto em si, né? Do equipamento. Quando não, chegamos mais perto, começamos a observar melhor, né? E vimos Uhum. que no lugar de ser um parafuso, alguma coisa que nós achamos que fosse um complemento de fixação do conjunto, não. Aquilo ali era uma câmera. Então você tinha uma parte superior do drone, onde tinham ali 8 pontos, né? Sim, Aproximadamente entre 6 e 8 por aí. pontos de leitura para a câmera poder fazer o trabalho dela de varredura, né? Ele ia fazer o escaneamento, ia fazer o mapeamento de algum terreno ou de alguma outra região que seja destinado para controle, né? E tudo isso depois, sim, agregado aí, salvo dentro de um mecanismo que a própria câmera vai carregar. O próprio dispositivo vai estar lá, né, para captar essa imagem, captar esse scanner, né? Esse terreno, ou do equipamento, ou de uma construção, alguma coisa, e já ter esse material todo salvo, todo guardado, né? Então tem muita coisa que, você vê, em relação à última visita que nós fizemos para essa daqui, então já tem muita coisa diferente. Sim. Tem muita coisa que já se mudou, né? Assim, foi atualizado, novas tecnologias, novos formatos de construção, Uhum. né? Novos processos de trabalho, né? Exatamente. Tanto é que nós vimos lá, tinham standards, né, expositores que tinham drone, vamos falar, doméstico, entre Uhum. aspas, né? Mas são drones pequenos já, uma tecnologia avançada, com câmeras já de grande porte, de escaneamento, de foto, de leitura, justamente para fazer mapeamento. Então são drones pequenininhos, né, leves, não para uso doméstico, mas sim para fazer mapeamento, para Uhum. trabalhos, né, para executar algum trabalho no campo Sim. ou num centro comercial, numa cidade, algum lugar assim, onde você tem lá um ponto, um trabalho específico, né, Uhum. que o órgão, seja ele governamental ou não, ou uma empresa de fora, contrate você para poder fazer o mapeamento, né? Então, Uhum. tudo isso já está mudando e mudou. Então, essa tecnologia, ela vem vindo de sucessivas atualizações, modernizações, sejam elas na construção mecânica do dispositivo, drone, eu estou falando, né? Uhum. E os sistemas agregados, integrados, né? Junto com toda essa coleta de dados, através de câmeras ou qualquer outra ferramenta que você tenha acoplada no drone, com o objetivo justamente de fazer o quê? Captação, né? Sim. Captar imagem, fazer um vídeo, Até mesmo uma tratativa em tempo real, né, Kikito? A avaliação também. do terreno, verificação, por exemplo,
de um terreno muito grande, algo que tenha em relação à mata, um possível início de incêndio, algum princípio desse, algum animal que esteja fora do grupo, algum lugar que não esteja rolando conforme o planejado, É então uma você consegue situação, mapear em tempo isso, real e exatamente, uma situação de vigilância, né? é isso. Ali na Então, hora. Então isso. você levanta o drone, faz a leitura, já vai fazendo o controle ali online praticamente, né? Tudo que você vê é o que você já está transmitindo ou recebendo para o teu dispositivo de mão, de Uhum, controle, né? Do drone. E a partir uhum. daí você vai desenvolvendo a tua atividade, desenvolvendo a tua tarefa com base naquilo Sim. que é solicitado. Sim, é fundamental. E você consegue evitar algum problema que estivesse por vir, ou você consegue identificar alguma coisa que você não tinha visto anteriormente. Você imagina o trabalho que a pessoa teria, por exemplo, para medir um campo muito grande, um terreno muito grande, ou contabilizar o seu gado por completo, contabilizar ou fazer o cálculo de quanto seria necessário de fluido para pulverização ou algum outro fluido específico para o seu ambiente. Imagina o trabalho que essa pessoa teria para fazer, quantos homens não precisariam, qual o fluxo de trabalho que essa pessoa não teria, que com o drone, com uma configuração que ele consegue subir o drone, faz o mapeamento com as câmeras, como a gente mencionou, muitas vezes minúsculas, você mal enxerga a câmera dentro do drone, e ela faz toda a validação, toda a verificação, consegue te trazer uma imagem clara, consegue te fazer entender de cima todo o seu terreno, todo o cenário, para que você tenha uma avaliação muito mais precisa, como o próprio nome diz, o, a agroprecisão, né? A precisão É, no agricultura de agro, precisão, isso, a né? agricultura de precisão. Então você traz uma precisão muito grande para isso, evitando muitas vezes um cálculo que possa ser feito de maneira equivocada, ou às vezes algum erro humano no processo durante a medição, durante a parametrização de tudo que é feito ali nesse terreno. Então, com um simples robô, subindo o drone, simples modo de dizer, né? Mas Uhum. subindo o drone, coletando todas as imagens, essas informações, o céu é o limite para que você consiga construir, implementar, consiga trabalhar baseado no seu terreno e no seu espaço. Inclusive, esse ponto que eu vou observar agora, ele nada mais é do que um trampolim, né, para um outro tópico que nós vamos falar um pouquinho aqui Uhum, também, que é um tema seguinte, é justamente a carga de levantamento desse mecanismo, né, do drone. Então, algum tempo atrás, né, quando os drones começaram a chegar para fazer pulverização de lavouras, né, por exemplo, nós víamos lá que esses drones eles levantavam, né? Iam, fazia todo o trabalho, retornava, o operador abastecia e ele subia de novo, mas levava o quê? 10 litros, 20 litros, 40 litros, né? E hoje nós vimos que nesse evento já tem drones lá que conseguem levantar com 100 quilos, 100, 70, 150. 70 quilos, alguns 150 quilos, que são os trabalhos mais específicos, né? Para levantamento do quê? De, de, de líquidos, né? De pesticida, Sim. alguma outra mistura para fazer combate de praga em lavouras, né? Uhum. E tudo isso para quê? Para aumentar o range de pulverização, tempo de voo, né? Porque a bateria também, né? Ela vai sendo aprimorada, então o tempo de voo ele consegue se estender um pouquinho mais, apesar da carga que você carrega, né? Mas à medida que você vai aliviando o peso, você vai ganhando também no consumo da bateria, Sim. né? Então tudo isso daí ajuda bastante. E isso daí nós vimos lá. Então tá cada vez mais, né? Um drone que levanta 100 quilos, por exemplo, Oxe. consegue carregar a gente para fazer um passeio aí, Sim. né? Tranquilo, Fazer sossegado. um visual lá, tirar umas fotos em algum lugar, né? Sossegado. E justamente por conta disso, o próximo ponto que eu vou tocar aqui é sobre o eVTOL, né? Lembra que nós vimos lá um Uhum. eVTOL, que é aquele drone que consegue fazer voos, né? Transporte, é um transporte aéreo, né? Como se fosse um táxi aéreo. Então, você tem uma cabine lá que cabe. Hoje, né? Nós temos alguns drones que nós já vimos, sejam eles de empresas que estão homologando esse dispositivo, né, essa nave, no mundo, ao redor do mundo. E aqui na feira, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ver um eVTOL, né, um desses dispositivos para duas pessoas, né, se eu não me Uhum. engano. Sim. Tinham dois assentos dentro dessa aeronave.
E você vê que, claro, esse é um dispositivo que está ainda em andamento, está sendo homologado em diversas partes do mundo, alguns países, né? Alguns já conseguiram até certificação ou não, depende do ponto de evolução, né? Para os órgãos governamentais, né? Que aqui no caso do Brasil nós temos a ANAC e outros órgãos que trabalham na certificação em paralelo, junto com isso daí, né? Junto com Uhum. esses mecanismos, para poder fazer ou transformar esse dispositivo num veículo seguro, um Sim, deslocamento seguro para quem for fazer uso, né? Nós, no caso, usuários, né? sim. Certo? E o que que você achou disso, Felipe? Que você viu lá aquela aeronave, né? Aquele eVTOL, Uhum. ele é robusto, claro, né? É uma Sim, cabine sim. formada, parece um helicóptero pequenininho, só que Uhum. não tem a cauda, não tem os pés, né? Daquele formato. É um negócio bem Uhum. mais pequenininho, bem mais Sim. compacto para carregar, por exemplo, uns 200 quilos. Uhum. Por Duas aí. pessoas de 100 quilos, não Em sei, média, umas duas tá? pessoas. E é interessante, principalmente essa questão da configuração. Você mencionou que ele é um pouco mais robusto, então ele não tem não tem os painéis gigantes, não tem, às vezes, um volante, não tem a marcha, não tem A nada própria estrutura muito. metálica, né? Sim, então ele já é bem diferente, é tudo previamente configurado, você tem todo um mapeamento, tem toda uma noção do espaço que ele vai percorrer, o que ele vai percorrer, como, de qual forma, tudo previamente configurado e de maneira 100% rastreável. Então você consegue acessar de onde ele vai até onde ele vai, qual tempo ele vai fazer, você consegue entender o peso que ele vai carregar, como pode ser o vento, o que pode interferir. Então já não é mais um plano de voo como algo meio que sem sentido. Você não vai voar sem saber muito como vão ser as condições lá para frente. Você consegue mapear como está o tempo lá em cima, como vai ser onde a sua carga vai chegar, seja ela com humano, seja ela com alguma carga de algum fluido Alguma que você entrega queira levar, alguma especial, né? entrega, seja lá o que for necessário ser entregue, você consegue mapear como está tanto o seu trajeto quanto o local da entrega. Então, antes mesmo de você realizar esse percurso, já tem um mapeamento com a configuração prévia do eVTOL para que tudo corra bem, sem a necessidade de algum piloto manual, por exemplo, de alguém ir comandando em tempo real dentro da entre aspas, aeronave. E principalmente pensando pelo lado da segurança, né? Pelo lado Sim. seguro. Então, aquele conjunto de aço, né? Aquele bloco metálico que compõe a formação, a construção de um helicóptero. Claro que o eVTOL ele tem muito menos, né? Mas se você tirar toda a estrutura, a parte da cauda, mais o motor, as hélices, o rotor, toda aquela composição ali que faz com que o helicóptero funcione, né? Uhum. Como ele deve, e fazer um comparativo, nós vemos que o drone, claro, ele tem lá 10 braços de hélice, né? Depende do Uhum. tamanho do dispositivo. Só que eu acredito que isso não represente um peso tão superior ou chega perto do que é um, 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 um dispositivo de voo como é o helicóptero, né? Sim. Que ele faz o deslocamento, faz levantamento, Uhum. ah, voa, né, por uma certa distância, também tudo isso na vertical, da mesma coisa, da mesma forma que trabalha o drone, né? Uhum. Só que uma carga de peso bem maior, né? Sim. A gente julga que Então, seja isso. Por quê? Porque nós não temos. Primeiro que a gente não tem ainda, nós não temos aqui nenhuma ficha técnica de avaliação uhum. de um produto desse homologado para a gente poder fazer um comparativo técnico, né? Uhum. E dizer, né, no final das contas, é X quilos mais leve ou fica elas por elas, que eu acredito que não sejam, né? Uhum. Ou então é mais pesado. Então isso daí acho que está mais descartado ainda, Sim. né, nessa questão. Bom, um outro ponto, né, Felipe, que é importante a gente observar aqui, que também diz respeito às cidades inteligentes, né? Nós tivemos a oportunidade nesse evento de um anexo, né, junto à exposição onde nós estivemos, tinha um anexo que estava acontecendo uma outra exposição, que para nós foi até uma surpresa, né? Sim. Mas que, Uma pelo grata fato de surpresa. estarmos lá, falei, Felipe, vamos aproveitar essa viagem e vamos também conhecer, ver um Uhum. pouquinho o que tem lá. Que é um evento chamado Smart Cities, que é um evento promovido por associações, né, grupos de empresas, assim como é a Drone Show, né? E que lá também nós temos a oportunidade de ver o quê? Tudo aquilo que uma cidade inteligente precisa ter para se tornar
uma cidade segura. Então tem lá câmeras de fiscalização, né? Para filmagem, monitoramento, sistema de ronda, né? Policial, né? Sistema de ronda de segurança Uhum. motorizada, com veículo, com moto, né? E além disso também outros dispositivos que podem ser utilizados para garantir, né, ou para fazer uma análise curta e rápida a questão de segurança de movimentação, não só de veículos, né, como de pessoas também. A gente sabe muito bem que Sim, hoje em São Paulo existem câmeras infiltradas em algumas áreas públicas que fazem já reconhecimento facial. sim. E lá também não é diferente. E também um stand que nós achamos bem interessante, que eu tive a oportunidade de visitar, eu e o Felipe, é um fabricante, uma empresa nacional, né, que fabrica semáforos, tanto para fluxo veicular quanto pedestre, né, Felipe? E Sim. mais também a questão de segurança pública, onde eles têm câmeras vigias instaladas em pontos específicos, né? Aquelas câmeras que a gente está acostumado a enxergar em poste, né? Poste específico para câmera. Ou ela aproveita qualquer outro poste que tem ali, né? O órgão fiscalizador vai lá, põe uma Uhum. abraçadeira, põe uma câmera ali naquela região, né? Como vários municípios aqui ao redor de São Paulo nós temos, já tivemos a oportunidade de ver, e comumente nós vemos, aqui em São Bernardo, né? Onde fica a Voxel, nós temos a oportunidade de ver essas câmeras, dependendo da Sim, região que você passa, principalmente na região central, tem, né? sim, Algumas câmeras lá de controle, né? sim. Controle e vigilância de movimentação, de fluxo. E nessa empresa nós vimos lá como que é construído, né, um dispositivo desse, especificamente falando de semáforos, porque é uma empresa que constrói e elabora, né? Ela tem inclusive até o sistema de mapeamento próprio dela, né? Uhum. Construído por ela própria, para poder fazer a varredura, fazer a leitura, fazer a guarda dessas informações, né, Felipe? Uhum. E aí, com Eles, isso, claro, eventualmente alguém pode precisar do quê? De uma imagem, de uma foto. Então, mais uma vez, nós temos aí a possibilidade de dados sensíveis, né? sim, Aplicação de LGPD, algo dessa natureza, porque uma hora você pode estar precisando de uma placa de veículo, às vezes uma uhum. imagem de uma pessoa, né? Algum trajeto que essa pessoa às vezes acabou fazendo que cruzou com essa câmera específica, num ponto Perfeito. específico que você precisava mapear. E aí, falando um pouco sobre esse conceito das Smart Cities junto com essa empresa específica, foi sensacional. Ali foi o suco das Smart Cities que a gente conseguiu observar. Então, as câmeras em tempo real, nós podemos acompanhar as câmeras de segurança em um determinado local, câmera rodeando ou algumas ruas, avenidas, bairros em que todo o mapeamento era feito. Então, tanto o mapeamento dos veículos quanto dos pedestres que andavam ali em volta, em relação ao tráfego também, se o trânsito estava normal, se o trânsito estava mais tranquilo, estava mais lento, como funcionava, além da programação do próprio semáforo, como o Orlando mencionou. Então, era feito, por exemplo, tinha um sistema deles, lá onde eles realizaram eles desenvolveram esse sistema que fazia essa análise e verificava, por exemplo, se o trânsito ficava um pouco mais lento nesse horário em específico, o semáforo às vezes aumentava mais o tempo do sinal verde, o sinal liberado para passagem, ou então diminuía um pouquinho esse tempo se o fluxo tivesse um pouquinho mais tranquilo, tudo isso feito em tempo real. Então havia um mapa que você conseguia acompanhar todos os pontos em que haviam essas câmeras e estavam sendo monitoradas, havia esse registro, esse monitoramento estava sendo feito em tempo real, tinha toda a configuração e todo o mapeamento para que você pudesse entender todo aquele perímetro, né? Então, toda aquela região. Imaginando isso, principalmente aqui em São Paulo, onde a gente tem muito trânsito, principalmente nos horários de De pico, pico, né? 6 horas, 6, 7 horas da manhã, 6, 7 horas Geralmente da é o horário noite, de então, entrada, né, do e pessoal saída do na serviço. área comercial, né? Sim, então, Pessoal de escola, muitas escolas por aí têm horários diferenciados, né? Às sim, vezes meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas, outros vai para o final da tarde. Então e, todo esse controle de fluxo é feito, sim, né, de forma direta e objetiva, fazendo uso dessas ferramentas, né, que hoje estão aplicando também na segurança, né, como um todo. sim, Falando de Smart Cities, né? A gente sabe que sim, hoje aqui no Brasil, algumas cidades do sul, por exemplo, já tem lá uma gama de dispositivos e equipamentos voltado para a segurança pública, né, da onde eles fazem esse controle de uma forma bem ampla, né?
Sim, E com certeza deve ter um banco de dados aí bem robusto para poder fazer a guarda de todas essas informações. sim, com certeza. Você imagina Certo? a necessidade de às vezes identificar alguma pessoa, como a gente mencionou, que estava passando por aquele perímetro, naquele horário específico, que pode ser algum tipo de prova, pode auxiliar em algum, de repente, algum caso policial ou algum caso de investigação. Então, as câmeras podem não somente auxiliar no processo urbano, no tráfego, podem auxiliar as pessoas no seu cotidiano, mas também auxiliar em processos um pouco mais delicados, né? Então, ele também, além de tratar das informações gerais, ele também trata de dados um pouco críticos, né? Como, por exemplo, essas imagens em específico, ou às vezes a placa de algum carro, que querendo ou não é um pouco pessoal, então você não pode simplesmente divulgar essas imagens em qualquer lugar, ou o rosto a imagem das pessoas, crianças, então você também vai ter essas partes críticas que precisam ter um controle, precisam ser gerenciadas de uma forma muito delicada e muito dedicada, com muita atenção, para que não haja problemas com esses dados, que uma vez que eles Sim. sejam vazados ou que você tenha algum problema com eles, que você não tenha pleno controle, isso pode acabar causando um estrago muito grande. Correto, é isso mesmo, né? Ainda mais hoje em dia, né? Com toda essa invasão e sequestro de dados que está acontecendo, Uhum. isso se torna uma preocupação a mais. Tá certo? Bom, Felipe, muito obrigado pela participação aqui hoje junto comigo, né? Para a gente falar um pouquinho Obrigado, sobre essa Matheus. experiência que nós tivemos da visitação da Drone Show Uhum. e da Smart Cities. E a recomendação, né, para os nossos ouvintes aí, né, que costumam acessar o nosso canal, é que se tiverem a oportunidade de visitar uma feira dessa daí, né, Felipe? É muito Sim, interessante. Vale a pena vocês irem, principalmente aqueles que são adeptos ao drone, né? Tem muita gente que gosta, a gente sabe disso. sim. E na questão de segurança também, se tiver a oportunidade de também visitar, fazer a visita num evento sobre Smart City ou sobre segurança, alguma coisa assim, também é bastante curioso, tem muita coisa boa lá, interessante que a gente pode enxergar. E, de repente, você pode puxar isso para alguma atividade que você queira desenvolver, Sim, e né? Porque a não. gama é bastante grande e a informação, o Uhum. conteúdo também é bastante grande, tá certo? Sim, e muito importante que não é fixo apenas em São Paulo, né? Nessa Não. região aqui metropolitana, muitas regiões aqui por todo o Brasil existe esse tipo de Se feira. estendendo cada vez mais, né? Isso. Ok. Bom, legal, turma. Bom, esse foi mais um Vox Talk, né? Com esse tema abordado hoje sobre o evento Drone Show e Smart Cities, ok? Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like, deixar o likezinho lá dentro da caixinha, né? Acessar. Se inscrevam, tá vendo? Se inscrevam, ativem o sininho para que vocês recebam as notificações e os próximos vídeos, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado.